Bom dia, gente, tudo bem? Vamos iniciar novamente aqui mais uma aula com os alunos aí do segundo ano. Na nossa aula passada, a gente teve aí uma revisão e a Pro postou lá no grupo da escola uma atividade que a gente estava falando justamente sobre a questão da água, não é isso? Então, eu fiz perguntas sobre a água no nosso livro de ciência e a gente ia utilizar a página 365 e 366 para responder estas perguntas aí que a Pro está apresentando para vocês. Então, todo mundo vai pegar o caderno agora para corrigir comigo essas perguntas que a Pro fez para vocês. Então, onde encontramos a água salgada do nosso planeta? Lá no nosso livro diz assim, ó. A água salgada do nosso planeta existe nos oceanos e nos mares. Então a resposta é nos oceanos e nos mares. Onde encontramos a água doce? Encontramos a água doce nos rios e nos lagos, nas geleiras e calotas polares, no ar, no solo e no subsolo. Quanto precisamos ingerir diariamente de água? Então fala bem assim, ó. Os seres humanos precisam ingerir cerca de 2 litros de água por dia. Cite algumas atividades que necessitam de água. Então a gente pode utilizar a água para nossa higiene pessoal, para a produção e preparação de alimentos, nas plantações, na limpeza da roupa e do lugar que vivemos. Então são muitas atividades que a gente precisa de água para fazer. Para que a usina hidrelétrica usa água? Então, bem no finalzinho dos textos diz assim, ó. As usinas hidrelétricas utilizam água para gerar energia elétrica que chega às nossas casas. Então, todo mundo colocando a data aí da correção de hoje no caderno. Agora a gente vai pegar o livro, porque hoje a gente tem aula de matemática, né? Então, vamos lá para a página 175 do livro de matemática e vocês vão encontrar esse conteúdo aqui, ó. Números pares e números ímpares. Um conteúdo bem fácil, todo mundo vai achar bem facinho de fazer esse conteúdo com a prova. Então, até a nossa aula vai ser rápida, porque o conteúdo é muito tranquilo para a gente aprender. Primeiro, a Pro quer mostrar para vocês, antes de falar o que é números pares e números ímpares, eu quero mostrar aí para o segundo ano alguns objetos. Então, o primeiro objeto aí é um par de sapatos, um par de meias, um par de luvas e um par de brincos. Por que a Pro está apresentando para vocês esses objetos, segundo ano? Porque são objetos que a gente só utiliza aos pares. Por que a gente só utiliza aos pares? Porque no nosso corpo, no corpo humano, existe partes do nosso corpo que também são aos pares. Exemplo, nós temos 2 pés para calçar esse sapato, então eu posso dizer que eu tenho um par de pé. Eu tenho aí 2 mãos para calçar essas luvas. Tenho também aí 2 pés para calçar essas meias e tenho 2 orelhas para usar esse brinco. Qual outra parte do corpo que a Pro não citou aqui também é um par? Muito bem, quem disse os olhos, né? A gente tem 2 olhos, então a gente tem um par de olhos. Existem objetos que a gente só utiliza aos pares, seria estranho a gente sair de casa com um pé com um sapato e o outro sem, uma mão com a luva e a outra sem, um pé com a meia e a outra sem, um brinco em uma orelha e a outra orelha sem. Ou então comprar um óculos que só tenha uma bolinha e o outro parte do olho não fica. Então não existe, né? Do mesmo jeito que existe coisas que a gente só compra aos pares, como é o caso de sair. A gente só consegue comprar um par de sapato, um par de meias, um par de luvas e um par de brincos. Não existe a gente comprar um único só. Mas por que
a gente trouxe isso aí para vocês verem? Porque hoje a gente vai falar sobre os números pares e os números ímpares. Então, vamos aí. O conjunto dos números inteiros é formado apenas por um número que não são decimais, ou seja, que não possui vírgulas. Em outras palavras, são os números que representam a unidade que ainda não foram repetidas. Então, os números inteiros é a mesma coisa dos números naturais, que a gente já estudou. Quem são os números naturais? Então, a Pro está apresentando aí para vocês os 10 números naturais que são utilizados para escrever qualquer número que vocês queiram. Então, eu utilizo aí do 0 até o 9 para formar o número que eu quiser. Vamos pensar aí que eu quero formar o número 245. Então, se eu quero escrever o número 245, quais são os números que eu vou utilizar aqui dos números naturais? Então, eu vou utilizar o 2, vou utilizar o 4 e vou utilizar o 5 para formar o número 245. Se eu quiser fazer o número 97, então eu venho aqui, ó, pego o 9 e depois o 7. Se eu quiser formar o número 31, do mesmo jeito, eu vou pegar aqui o 3 e vou pegar o 1. Então, percebam que usando esses 10 números aí, que são chamados de números naturais ou inteiros, nós somos capazes de escrever qualquer número. Só que esses 10 números, segundo ano, foram divididos em 2 grupos. Os grupos dos números pares e o grupo dos números ímpares. O número vai ser considerado par quando você puder representar ele fazendo conjuntos de 2. Então, quais são aí os números pares? Assim como o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, o conjunto dos números pares também é. Então, eu peguei esse conjunto aqui de 10 números e dividi 5 números. O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Esses 5 números que a Pro apresentou agora para vocês é o que a gente chama de números pares. Se a gente pegar aqui esses números e for representar eles em gravuras, a gente consegue formar conjuntos. Se eu fosse representar aqui um pauzinho, então eu ia representar o 2 aqui, ó, com um pauzinho, então eu fiz um par de pauzinhos, 2 pauzinhos, não é isso? Se a Pro fosse representar o 4 com pauzinhos, então eu ia fazer um pauzinho, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos, 4 pauzinhos. E dá pra gente formar 2 conjuntos de 2. Tá vendo? Mesma coisa se a gente fosse representar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou fazer os conjuntos. 2, 2 e 2. Então, eu consegui formar aí 3 conjuntos de 2. Então, esses números que a Pro apresentou, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, são números pares, porque quando você representa ele, né, com desenhos, ou com palito, ou com tracinho, o que for, vocês conseguem formar conjuntos onde não sobra nenhum número. Esses 5 aqui são os pares. Agora, vamos aí para os ímpares. O conjunto dos números ímpares são os elementos, né, que não são pares, ou seja, são os números que terminam com algum desses algarismos. Qual? O número 1, o número 3, o número 5, o número 7, o número 9 são números ímpares. São números ímpares por quê? Vamos representar aqui o número 5 com a Progil. Ó, aqui. Vamos fazer 5 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos formar conjuntos com esse palitinho. Conjunto, né? Uma duplinha. Ó. 1, 2. Só que esse palitinho, ele ficou sozinho. Ele não tem nenhum amiguinho para fazer dupla com ele. Porque isso acontece com os números ímpares. Os números ímpares sempre vai sobrar um elemento sem ter um par para ele, porque ele não é um número par, ele é um número ímpar.
A Pro representou aqui, ó, o número 3, que é um número ímpar. Então, se a gente fosse fazer um conjunto com as bolas, ia fazer 2 bolas e ia sobrar uma bola aqui sozinha, tá vendo? Mas se a Pro pegasse aí o número 2 e fosse fazer conjunto, eu conseguia fazer o conjunto com 2 bolas e não ia sobrar nenhum número sozinho. São considerados números pares todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, se você tiver aqui um número 80 e no final é um 0, 80 é par. 42, no final é 2, 42 é par. 96, no final é 6, então 96 também é par. Então, esses números aqui, o 0, 2, o 4, o 6 e o 8 são pares e todos os números que terminam com eles, quer dizer, o último número também é eles, a gente também diz que esse número é par. Já os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de números ímpares, porque esses são os números ímpares. 15 termina com 5, é um número ímpar. 23 termina com 3, é um número ímpar. 19 termina com 9, também é um número ímpar. Então, sempre que vocês forem classificar os números em pares e em ímpares, precisa olhar o final, quer dizer, o último número que está escrito ali. Se esse último número estiver lá no grupo dos números pares, então esse número também é par. Se esse último número estiver no grupo dos números ímpares, significa que esse último número também é ímpar. Para casa, a gente vai fazer a atividade na página 176 do livro de matemática, justamente falando aí sobre o conteúdo números pares e números ímpares. Então, vamos ficar por aqui, meus amores, e até a nossa próxima aula.